E aí, pessoal, tudo pronto para mais um Deep Dive aqui com a gente? Hoje a gente vai mergulhar no mundo da estatística. Mas calma, a ideia não é transformar ninguém em matemático, viu? É isso aí. A gente quer mostrar como a estatística está presente no nosso dia a dia e como entender o básico dela pode ser super útil. Exatamente. Saber um pouco de estatística ajuda a gente a entender melhor as coisas que a gente vê por aí, tipo pesquisas, notícias, até para tomar decisões mais conscientes. Verdade. Me lembro que no livro Estatística sem Matemática para Psicologia, eles já começam falando dos dois tipos principais de estatística: a descritiva e a inferencial. A descritiva parece a mais fácil, né? É tipo tirar uma foto da situação usando médias, gráficos. Isso. É como se você fizesse um retrato da sua turma, sabe? Qual é a idade média da galera, quantos curtem rock, quantos preferem sertanejo. É, Nititi. Já a estatística inferencial é um pouco mais ambiciosa. Ela quer ir além, né? Usa uma amostra pequena para entender um grupo bem maior. Tipo, usar a galera da sua sala para tentar entender a escola inteira, a cidade, o país. Isso aí. E aí entra a questão do tamanho da amostra, né? Se a amostra for muito pequena, ela não vai representar bem a população toda. É verdade. Imagina tentar entender os hábitos alimentares de todos os brasileiros só observando o que seus amigos comem, né? Faz sentido. O livro menciona um estudo sobre pessoas caminhando com ou sem cachorro para analisar a interação social. Mas aí me bateu uma dúvida. Como saber se a diferença na interação é por causa do cachorro ou da personalidade da pessoa? Muito bom. É aí que entram as variáveis de confusão. Pessoas mais tímidas com ou sem cachorro podem interagir menos. Por isso que é tão importante a alocação aleatória dos participantes nos estudos. Tipo um sorteio para garantir que cada pessoa tenha a mesma chance de estar no grupo com cachorro ou sem cachorro, né? Isso. Isso me fez pensar em como a gente usa probabilidade no dia a dia sem nem perceber. Tipo, qual a chance de ganhar na loteria? Qual a chance de chover hoje? Com certeza. Aliás, falando em probabilidade, lembra do exemplo clássico do cara ou coroa? É uma ótima forma de entender esse conceito básico. Sim, sim, Mas a probabilidade vai muito além das moedas, né? é verdade. Pensa na previsão do tempo, por exemplo. Quando eles dizem que tem 80% de chance de chuva, a gente já sabe que é bom levar o guarda-chuva. Boa. Já que a gente está falando em ter informações, o livro também destaca a importância dos gráficos, como histogramas e diagramas de caixa. Eles ajudam a visualizar os dados, né? Sim. Os gráficos contam a história por trás dos números, facilitando a identificação de padrões e a comparação entre grupos. Lembra que o livro mostra como o diagrama de caixa, apesar de ser útil, pode ser enganoso em alguns casos. Principalmente quando a distribuição dos dados é bimodal, com dois picos. Verdade. A gente precisa usar várias ferramentas para analisar os dados. Certeza. E por falar em ferramentas, o livro também fala sobre o teste de hipóteses, que tenta validar ou refutar uma ideia com base nos dados. É um conceito fundamental na pesquisa científica. Parece complexo. O livro explica de forma clara como funciona esse processo de testar hipóteses. Sim, ele explica direitinho. Inclusive, fala dos tipos de erros que a gente pode cometer. Tem o erro do tipo 1, quando a gente rejeita uma hipótese verdadeira, e o erro do tipo 2, quando a gente aceita uma hipótese falsa. Eles até usam um estudo sobre ansiedade e memória para ilustrar isso. Os resultados iniciais acabaram se mostrando um falso positivo. Nossa, então mesmo pesquisas científicas podem ter conclusões erradas. Infelizmente, sim. Por isso é tão importante replicar os estudos, né? Para confirmar os resultados. Exatamente. E para ter resultados mais confiáveis, voltamos à questão do tamanho da amostra. Uma amostra muito pequena pode distorcer as conclusões, tanto para mais quanto para menos. Lembra daquele estudo sobre o impacto do brócolis na longevidade? Oh, sim. Com uma amostra pequena, poderíamos achar que comer brócolis faz viver 10 anos a mais, ou nem perceber um efeito real, por menor que seja. Verdade. O tamanho da amostra é crucial. É por isso que ele é tão importante. Uma amostra muito pequena pode esconder efeitos reais, enquanto uma amostra gigante pode inflar a importância de efeitos mínimos. E essa questão se relaciona diretamente com a significância estatística. O livro alerta que nem sempre um resultado estatisticamente significante tem relevância prática. Isso mesmo. Lembra do exemplo do estudo que mostrava que beber um copo de água por dia aumentava a expectativa de vida em 1 minuto? Estatisticamente significante, mas na prática. A gente precisa ter cuidado ao interpretar os resultados, né? Considerar o contexto, o tamanho do efeito e a relevância prática, não apenas a significância estatística. Com certeza. E por falar em analisar relações, no próximo bloco a gente vai mergulhar em um conceito fundamental para entender como as variáveis se conectam à correlação. Isso aí. Vamos descobrir como essa ferramenta nos ajuda a entender a força e a direção do relacionamento entre diferentes fatores.
Exatamente. A gente vai explorar como a correlação pode ser aplicada em várias áreas, desde a relação entre altura e peso até a influência da depressão no desempenho cognitivo. Mas antes de continuarmos essa jornada estatística, vamos dar uma pausa para nossos ouvintes. Fique. Fiquem ligados, porque no próximo bloco tem muito mais. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho no mundo da estatística. Prontos para desvendar os mistérios da correlação. Bora lá. Mas antes, me explica de novo o que é correlação. É como se fosse uma dança entre as variáveis, sabe? A correlação mostra como duas variáveis se movem juntas. Ah, entendi. Hum, Tipo, se elas andam de mãos dadas ou se cada uma vai pro seu lado. exatamente. Se elas se movem na mesma direção, em direções opostas, ou se cada uma faz o que quer. E a força dessa relação a gente mede com o coeficiente de correlação que vai de -1 a +1. Ah, lembro disso. O livro usa o exemplo da altura e do peso, né? Isso. Geralmente, pessoas mais altas tendem a ser mais pesadas. Essa relação seria uma correlação positiva mais perto de +1. Já uma correlação negativa mais perto de -1 seria tipo a relação entre horas de estudo e tempo livre. Quanto mais você estuda, menos tempo livre você tem. É a vida, né? E quando a correlação é zero, significa que as variáveis não têm nada a ver uma com a outra. Isso aí. Elas são independentes, tipo o número de gols do seu time e o preço do café. Então não adianta torcer pro time tomando café para dar sorte. Mas me diz uma coisa, só porque duas variáveis estão correlacionadas, significa que uma causa a outra. Ótima pergunta. Correlação não é a mesma coisa que causalidade. O livro dá um exemplo clássico: o consumo de sorvete e o número de afogamentos. As duas coisas aumentam no verão, mas uma não causa a outra. É, faz sentido. O calor que causa as duas coisas. Mas então, como saber se a relação entre duas variáveis é de causa e efeito mesmo? A gente precisa ir além da correlação, buscar outras evidências, sabe? A correlação é uma pista, mas não a resposta final. E mesmo quando a gente encontra uma relação de causa e efeito, é importante saber o tamanho do efeito. Tamanho do efeito. Mas isso não tem a ver com significância estatística. Tem a ver sim, mas a significância estatística só diz se a relação é real e não se ela é importante na prática. O tamanho do efeito nos dá uma ideia da força da relação. Entendi. Por exemplo, o livro fala sobre comer brócolis e viver mais. Se a correlação for fraquinha, tipo 0,1, o impacto do brócolis na longevidade seria mínimo, entendeu? Ah, tá. Então a gente precisa olhar tanto para a significância estatística quanto para o tamanho do efeito para entender os resultados, né? Exatamente. E tem mais uma ferramenta, a correlação parcial. Ela serve para analisar a relação entre duas variáveis, mas controlando o efeito de uma terceira. Tipo, a gente pode analisar a relação entre renda e felicidade, mas controlando o efeito da idade, né? Isso aí. Assim a gente consegue isolar a influência da renda na felicidade sem a interferência da idade. E para facilitar a vida dos pesquisadores, existem softwares estatísticos, como o SPSS, sabe? Já ouvi falar. O livro mostra como usar o SPSS para organizar os dados, calcular as correlações, gerar gráficos e muito mais. Falando em gráficos, o livro usa o diagrama de dispersão para visualizar as correlações, né? Sim. Cada pontinho no gráfico representa um par de valores e a gente consegue ver a tendência da relação entre as variáveis. Legal. E o SPSS também calcula a linha de melhor ajuste, que mostra a tendência geral da relação entre as variáveis. E por falar em ajuste, no próximo bloco a gente vai ajustar nosso foco para um novo conjunto de ferramentas estatísticas. A gente ainda tem muito para explorar no mundo da estatística, incluindo testes de hipóteses mais complexos e outras análises poderosas. Verdade. No próximo bloco, a gente vai desvendar os mistérios da ANOVA, uma técnica que permite comparar vários grupos ao mesmo tempo. Fiquem ligados. De volta para nossa última parte do Deep Dive estatístico. E aí, preparados para a nova? Preparadíssimos. Lembra que no bloco anterior a gente falou de comparar dois grupos, tipo quem passeia com o cachorro e quem não passeia? Sim, eu lembro. A ANOVA entra em cena quando a gente quer comparar 3 ou mais grupos. Me parece que o livro mencionou a nova por cima, mas confesso que o nome me deu um medinho. Parece nome de super-herói, né? É verdade. A nova é a abreviação de análise de variância e serve para comparar as médias de 3 ou mais grupos ao mesmo tempo. Tipo, comparar a altura média de jogadores de basquete, futebol e vôlei. Exatamente. A nova ajuda a gente a entender se tem uma diferença real entre as médias desses grupos ou se a variação é só por acaso. Então, em vez de fazer vários testes separados, a nova compara todos os grupos de uma vez só. Isso é, bem mais eficiente, né? E o livro explica dois tipos principais de ANOVA. A ANOVA de uma via e a ANOVA de medidas repetidas. A nova de uma via é quando os grupos são independentes, né? E isso, É. tipo, no exemplo dos jogadores, cada pessoa só joga um esporte. Entendi. E a de medidas repetidas é quando a gente acompanha o mesmo grupo ao longo do tempo. Tipo, analisar o desempenho dos alunos numa prova antes e depois de um cursinho. Perfeito. Nesse caso, cada aluno contribui com dados para duas situações, antes e depois do cursinho.
Faz sentido. Mas como a nova decide se a diferença entre as médias é importante de verdade? Entra em cena a estatística F. Ela compara a variação entre os grupos com a variação dentro dos grupos. Se a variação entre os grupos for muito maior que a variação dentro dos grupos, a estatística F vai ser alta, indicando que provavelmente tem uma diferença real entre as médias. Tá, mas e se a estatística é mostrar uma diferença real? Como a gente sabe qual grupo é o diferente? Aí a gente usa os testes post-hoc. Eles servem para identificar quais grupos são diferentes entre si, depois que a nova mostra que tem uma diferença real. Então a nova dá o alarme e os testes post-hoc investigam a causa. Exatamente. E para complicar um pouco mais, o livro também fala da nova de 2 fatores, que analisa a influência de 2 variáveis independentes ao mesmo tempo. Tipo, analisar o efeito do tipo de exercício e da idade na pressão arterial. Isso aí. Com a nova de 2 fatores, a gente vê o efeito de cada variável separadamente e também como elas interagem entre si. Interação, o que isso quer dizer? Quer dizer que o efeito de uma variável depende do nível da outra. Por exemplo, o exercício pode reduzir a pressão arterial, mas esse efeito pode ser mais forte em pessoas mais jovens. Interessante. Seria uma interação entre tipo de exercício e idade. Exatamente. E se a gente quiser analisar o efeito de um tratamento em várias variáveis dependentes ao mesmo tempo, tipo pressão arterial, frequência cardíaca e colesterol, a gente usa a MANOVA, que é a nova multivariado. Nossa, quanta ferramenta poderosa. Parece que a estatística não é esse bicho de 7 cabeças que eu pensava. Com certeza. E o legal é que ela serve para várias áreas, da psicologia à medicina, da educação ao esporte. Ela ajuda a gente a entender o mundo, interpretar dados e tomar decisões melhores. É verdade. Espero que nossos ouvintes tenham curtido esse mergulho no mundo da estatística. Quem diria que um tema que parecia tão complicado podia ser tão interessante? E lembrem-se, a estatística não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Com um pouco de curiosidade e as ferramentas certas, todo mundo pode desvendar os mistérios dela. Valeu, pessoal. Fiquem ligados para mais Deep Dives aqui no The Deep Dive. Até a próxima.